Na era Showa, as séries de Kamen Rider tinham histórias simples, personagens e vilões simples, logo os protagonistas também não tinham muita complexidade. Porém, ainda temos as suas origens e senso de justiça para explorar. Hoje, não focaremos em cada Rider individualmente, mas sim na imagem que eles juntos representam. Mas afinal, quem são os Kamen Riders da era Showa? Bem, o primeiro de todos é Hongo Takeshi. Sequestrado pela Shocker e transformado em um ciborgue gafanhoto, Hongo fugiu antes de sofrer a lavagem cerebral para se tornar um fantoche da Shocker. E agora, ele é o primeiro Kamen Rider Ichigo. Parecido com Hongo, Intimon de Hayato também foi sequestrado pela Shocker, modificado com o objetivo de deter Hongo. Porém, ele foi salvo pelo mesmo, e na luta contra a Shocker ele se juntou como Kamen Rider Neagle. Shiro Kazami foi transformado em Kamen Rider V3 pelos Kamen Riders Ichigo e Neagle após ter sua família assassinada pela Destron. E agora, como V3, Shiro confronta os planos malignos da Destron. Para tentar acabar com V3 de uma vez por todas, Yuki Joji, um cientista da Destron, se torna Riderman, convencido que a Destron era na verdade uma organização benevolente. Após descobrir a verdade, Riderman se junta à luta de V3 contra a Destron. Mas nem todos têm conexão, e por isso em outro local do Japão, Jin Keisuke foi modificado pelo próprio pai após serem mortalmente feridos por um Kaijin da God, e se tornou X-Rider. Seu pai morreu logo em seguida, e assim Keisuke jurou lutar contra as forças malignas da God. A Amazon vivia tranquilamente na floresta amazônica, exatamente, aqui no Brasil, até que um dia a aldeia que vivia foi atacada pela Geddon. Ferido, a Amazon passou por uma cirurgia usando ciência Inca para se tornar Amazon Rider. Agora, no Japão, a Amazon protege o seu bracelete Gig contra as forças demoníacas da Geddon. Joe Shigeru se juntou voluntariamente a Black Satan para se vingar de seu amigo assassinado. A Black Satan transforma Joe em Electric Human Stronger. Porém, isso tudo era parte do seu plano. Joe sabia que a Black Satan era responsável pela morte do seu amigo. E após enganar eles, Stronger luta para derrotar as forças malignas que o machucaram como Kamen Rider Stronger. Similar aos primeiros dois Riders, Tsukuba Hiroshi também foi sequestrado por uma organização maligna para se tornar um soldado do mal. No caso, a Neo Shocker. Eles também falharam em completar a lavagem cerebral de Hiroshi, que agora lutava voando pelos céus como Sky Rider. Além dos céus, temos o espaço, e é lá que Oki Kazuya desejava ir. Até mesmo ofereceu o próprio corpo para se tornar um super astronauta, codinome Super One. Porém, tudo acabou com o ataque do Dogma Kingdom à sua base de operações. Agora, Super One enfrenta as forças malignas vindas do espaço para vingar seus colegas falecidos. Murazami Ryo é o 10º Rider. Ele foi sequestrado pela Badan e transformado em Z-Cross. Diferente dos outros, ele não escapou da lavagem cerebral e serviu à organização. Quando recuperou sua memória, jurou vingar sua irmã que havia sido morta pela Badan. E assim, ele se junta aos outros Riders para salvar o dia. A Gorgon precisa de um rei, e 2 irmãos serão o sacrifício. Minami Kotaro virou Black Sun, e Akizuki Nobuhiko se tornou Shadow Moon. Kotaro escapa e se torna Kamen Rider Black, e o seu destino cruel é batalhar contra aquele que um dia chamou de irmão. Após derrotar a Gorgon, Black se vê diante do Império Crisis, que destrói a sua fonte de poder. Enfraquecido, o Sol brilha em Kotaro, fazendo ele reviver como filho do Sol, Black RX. Quanto a esses 3, bem, na verdade, eles quase não têm nenhuma personalidade. Vamos fingir que eu falei deles. Agora que você conhece os Riders, vamos falar do ponto mais importante dessa época. Na era Showa, os Kamen Riders não eram apenas personagens, eles eram símbolos, homens comuns forçados a carregar o fardo de monstros, mas que mesmo diante da tragédia, escolheram a justiça.
Eles nasceram como vítimas. Todos foram machucados pelas organizações que juraram destruir. A luta deles não era apenas pela humanidade, era também pessoal. Combate contra aqueles que tiraram amigos, entes queridos e, às vezes, o direito de ser um humano normal. Mas apesar da dor, nunca houve hesitação. Os vilões eram um mal absoluto e os Riders seus opostos. Não havia dilemas, nem espaço para dúvidas. Eles eram guerreiros que conheciam apenas uma verdade, que a justiça precisava triunfar, custe o que custar. Esse caminho, porém, sempre foi solitário. Um Kamen Rider não tinha descanso. Era um guerreiro condenado a sacrifício, movido apenas pelo desejo de proteger os outros, mesmo que nunca recebesse nada em troca, mesmo que sua existência fosse apenas dor e luta. E ainda assim, todos eles carregavam a mesma essência. Os Riders da Era Showa eram diferentes apenas na forma, no coração eram iguais, símbolos eternos erguidos pelo sofrimento e coragem. Guerreiros nascidos da escuridão, mas que escolheram brilhar como a última esperança da humanidade. E tudo isso era o que o Japão precisava. Em uma época sombria, quando as pessoas ainda sofriam com o fim da Grande Guerra, eles precisavam de heróis. Alguém que, mesmo tendo perdido tudo, desejava proteger e fazer o bem. Um símbolo definitivo de justiça. As crianças poderiam dormir tranquilas, porque os Kamen Riders estavam lá para proteger os seus sorrisos.